A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue em uma circulação sobre a parede das artérias. Um médico mede a pressão de um paciente e informa que ele está normal, com o valor de 12/8. A gente não fala assim, né? Isso significa que a pressão sistólica e diastólica são respectivamente 120/80. Sobre esta unidade de medida de pressão, milímetros de mercúrio, sabe-se que ao se mergulhar um recipiente aberto ao nível do mar ao longo de um tubo contendo mercúrio, com uma das suas extremidades fechadas, a diferença de altura dentro e fora do tubo é de 760 milímetros de mercúrio, como forma a figura. Ele está falando aqui do experimento de Torricelli. Como é que foi o experimento de Torricelli? O experimento de Torricelli é o seguinte, ele pega mercúrio, coloca aqui dentro e coloca a nível do mar. No caso do experimento de Torricelli, ele percebeu que essa coluna de mercúrio marcava 760 milímetros quando ele fazia o experimento a nível do mar. Então aqui está a nível do mar, essa coluna era de 760 milímetros de mercúrio. Então para Torricelli, 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então ele fazia isso para o experimento de Torricelli. Se ao invés de mercúrio, um líquido do tubo tivesse uma densidade 2 vezes maior, a diferença de altura corresponderia a quanto? Minha gente, um líquido mais denso vai precisar de uma coluna igual a essa, maior ou menor do que essa? Para bater a mesma pressão. Maior, menor ou igual? Menor. Por quê? Porque, veja, a brincadeira é o seguinte, você pega o recipiente, presta atenção no raciocínio, você pega o recipiente que tem mercúrio dentro, aí coloca dentro de outro recipiente que também vai conter mercúrio. Aí aqui tem mercúrio, olha só, aqui tem mercúrio. A brincadeira é colocar nesse recipiente de modo que o nível fica igual, porque esse ponto e esse ponto está na mesma horizontal, e 2 pontos na mesma horizontal tem a mesma o quê? Pressão. E a fórmula de pressão pelo teorema de Stevin é dGH. Se a pressão não muda, a densidade e a profundidade são grandezas o quê? Inversamente. Então, um líquido mais denso vai precisar de menor coluna. Entendeu agora? Então, se for um líquido de maior densidade, a coluna fica menor, metade. Então, com mercúrio ficaria H, com outro líquido semelhante ao mercúrio, só que com densidade que era o dobro, vai ficar com a mesma coluna? Não. Vai ficar com a coluna o quê? Menor. Quantas vezes menor? Isso. Quanto menor a densidade, mais alta ele fica. Minha gente, quanto vai ser essa nova coluna aqui? Siga a lógica. Se a densidade é o dobro. Metade. Quanto menor a densidade, maior a coluna e vice-versa. Aí ele quer saber quanto é essa diferença de altura aqui. Olha que coisa besta. Se antes era H e agora passou a ser H sobre 2, qual é a diferença? H sobre 2, acabou a questão. H sobre 2 é o meu gabarito. Olha, tanto que com água eu preciso de uma coluna muito maior. Quantas vezes maior a coluna fica no caso da água? Qual o tamanho da coluna de água que vale 1 atm? Quem lembra? 10 metros. Na água eu preciso de 10 metros para bater 76 centímetros de mercúrio. Entendeu? Por quê? Porque a água é bem menos densa. Tá bom? Copia pra gente para a próxima.